Bom dia. Para os alunos que não me conhecem, meu nome é Rafael Zilli, eu sou atualmente coordenador da Comissão de Graduação em Filosofia na URGS. Esse é um vídeo de orientação curricular para os alunos da licenciatura em Filosofia da URGS que entraram no curso até 2018-2. Assim, se você começou a cursar a licenciatura em Filosofia em 2019-1 ou em período mais recente, esse vídeo não é voltado a você, ok? As condições que você tem que cumprir para se habilitar à colação de grau não estão sendo tratadas neste vídeo aqui. Uma primeira advertência que eu gostaria de fazer antes de começar a falar é que o objetivo desse vídeo é oferecer orientações de caráter geral, né, que devem facilitar a orientação dos estudantes que entraram até 2018-2 na licenciatura, de modo a ajudar o planejamento do que deve ser cursado, que deve ser cumprido nos próximos semestres, né? Esse vídeo ele não pretende, evidentemente, dar conta das especificidades das situações de todos os alunos que entraram no curso até 2018-2. Dependendo do percurso do aluno no curso, ele pode precisar de orientações específicas, de modo que, se você tiver dúvidas sobre a sua situação curricular, é sempre recomendável que você entre em contato com a comissão de graduação. Esse vídeo não pretende dar conta de todas as situações existentes. Ele oferece recomendações de caráter geral. Eu quero começar a exposição observando o seguinte, algo que deve estar no centro das preocupações de quem entrou até 2018-2, algo que os alunos que entraram nesse período nunca podem perder de vista, que é a necessidade de integralizar 2.850 horas, certo? Você está apto à colação de grau, caso, do ponto de vista da carga horária, quer dizer, eu não estou considerando aqui os componentes curriculares que têm que ser cumpridos, mas do ponto de vista da carga horária, o total cumprido tem que corresponder a pelo menos 2.850 horas para habilitar a colação de grau, ok? Essa carga horária ela está expressa no nosso currículo a partir da unidade, que a gente chama de crédito, né? Essa unidade é definida no artigo 40 da Resolução 11 de 2013 do CEP, que é a resolução que normatiza os cursos de graduação na URGS, nos termos que estão expressos aqui no slide, né? A saber, 15 horas, ou seja, 900 minutos de uma atividade de ensino equivalem a um crédito. Um crédito corresponde a 15 horas. Se você encontra no seu registro, no seu histórico do curso, o registro de um crédito integralizado com aprovação, isso significa que você pode abater dessas 2.850 horas, 15 horas, certo? Isso não significa necessariamente que você tenha cumprido 15 horas de atividade para fazer jus a esse crédito, né? Então, uma situação particular é a situação dos créditos complementares, que eu não vou explorar aqui, não é objeto desse vídeo, mas a integralização, o cômputo dos créditos na situação das atividades complementares, ela é muito peculiar. As diferentes atividades complementares, elas são convertidas em créditos de diferentes maneiras, e elas podem demandar uma carga horária consideravelmente superior a essas 15 horas para corresponder a um crédito. Então, por exemplo, se você pretende converter um crédito a partir de atividades de extensão que você acompanhou passivamente, ou seja, nas quais você não participou como agente, por exemplo, como membro da organização, da comissão organizadora, né, como ministrante ou o que seja, se você participou, por exemplo, como aluno de um curso de extensão, tá? Se esse curso gera certificação, mas ele não demanda avaliação, você não faz uma espécie de prova, avaliação, o que seja, para obter esse certificado, nesse caso você precisa comprovar 60 horas de atividades
para fazer jus a um crédito, certo? Ainda assim, esse um crédito permite abater dessas 2.850 horas totais, 15 horas, ok? Então isso é uma coisa importante de ter em mente. Bem, os alunos que entraram até 2018-2, eles vão encontrar nos seus históricos do curso uma tabela, né, que vai ser parecida com essa que está sendo exposta aqui na apresentação, tá? Ela expõe as disciplinas com relação às quais você está liberado por ter entrado até 2018-2. São dois tipos de liberação: a liberação com crédito e a liberação sem crédito. Por exemplo, no caso aqui em tela, nós temos a disciplina de análise e argumentação, que é uma disciplina que foi introduzida no currículo da licenciatura em filosofia em 2019-1. Antes disso, ela não existia no currículo. Há uma previsão, no entanto, isso vai ficar mais claro depois, mas há uma previsão de equivalência, quer dizer, há disciplinas de etapas anteriores do currículo, de versões anteriores do currículo da filosofia, que permitem liberar, que são tomadas como equivalência, como equivalentes à análise e argumentação, e permitem liberar o aluno dessa nova disciplina. E aí, nesse caso, você encontra no registro da situação dessa disciplina a observação liberação com crédito. Isso significa que os 6 créditos da análise e argumentação estão sendo computados no seu histórico e portanto, podem ser deduzidos, a carga horária correspondente pode ser deduzida, né, as 90 horas correspondentes a esses 6 créditos podem ser deduzidas das 2.850 que você precisa cumprir. Uma situação diferente é aquela, no meu exemplo aqui, da didática em filosofia prática, que também é uma disciplina que foi introduzida no currículo da licenciatura em filosofia a partir de 2019-1. Mas ela foi, com relação a essa disciplina, não havia uma disciplina considerada equivalente no currículo anterior. Essa é uma disciplina que não está sendo exigida dos alunos que ingressaram até 2018-2, mas eles estão sendo liberados, como não havia nada equivalente no currículo anterior, eles estão sendo liberados sem crédito. Isso significa que a carga horária dela não reverte, não permite, né, criar nenhum abatimento daquelas 2.850 horas totais que vocês têm que cumprir. Certo? Isso é uma coisa importante. Quando vocês olham o histórico do curso de vocês, vocês identificam essas liberações, e isso explica, né? Quer dizer, com essa explicação vocês podem entender qual é o efeito desse registro no total de horas que vocês têm que cumprir. Eu vou voltar a falar de carga horária mais tarde, mas eu quero agora falar sobre componentes curriculares que têm que ser integralizados. E para isso, então, eu vou ao site da URGS, né? A gente vai entrar no currículo do curso de filosofia, tal como ele está registrado lá, né? E aí a gente vai ver como é que você pode se orientar a partir do currículo, tal como ele está exposto lá, de modo a saber o que você tem que fazer. Então agora a gente está falando não só de carga horária, não especificamente de carga horária, mas a gente está falando dos componentes curriculares que têm que ser cumpridos para que você esteja habilitado a colar grau. Então, para ter acesso, né, ao currículo do nosso curso, a gente entra aqui no site da universidade, vai na aba Ensino, em Graduação. Isso vai abrir os currículos de todos os cursos da URGS. A gente vai lá em Filosofia. Demora um tempo para abrir. E a gente vai agora abrir o currículo da licenciatura. Muito bem, abrimos o currículo da licenciatura em filosofia na URGS. E a gente tem aqui a situação do currículo em 2020/1, que é o semestre atual.
né? Note que a carga horária total do curso corresponde a 3.270, que é muito superior à carga horária que você tem que cumprir tendo entrado até 2018-2, né, que novamente é de 2.850. Ainda assim, você tem que cumprir requisitos curriculares de 3 tipos, né? Você tem, então, disciplinas obrigatórias, que incluem 2 blocos de disciplinas alternativas. Eu vou falar especificamente sobre elas em breve, tá? Mas então você tem essa carga horária, uma certa carga horária obrigatória, um conjunto de disciplinas obrigatórias para as quais você tem que atentar, 18 créditos eletivos, tá? Via de regra, você vai ter que cursar mais do que 18 para completar essas 2.850 horas. Eu vou falar um pouquinho sobre isso mais tarde, mas você não pode cursar menos do que 18 créditos eletivos para estar apto a se formar. Há condições adicionais, evidentemente, né? Mas se você não cursa 18 créditos eletivos, você não, independente da carga horária que você tenha cursado, né, você não está apto a se formar. A mesma coisa com relação aos 14 créditos complementares, certo? E agora a gente vai ver a situação das disciplinas obrigatórias do currículo atual. Há basicamente 3 situações, né, com relação às disciplinas obrigatórias. Quer dizer, você vai olhar as disciplinas obrigatórias do currículo atual e aí você vai verificar se no seu histórico do curso elas constam como cursadas, e aí você já fez e não precisa mais se preocupar com elas. Se elas constam como liberadas, e aí, novamente, você não precisa se preocupar com elas. Essa liberação pode ser com crédito ou sem crédito, né? Mas consta aquela tabela que eu apresentei para vocês. Se consta uma dessas 2 anotações, liberação com crédito ou liberação sem crédito, você não precisa mais se preocupar com a disciplina tampouco. Se não consta nem liberação e nem você cursou a disciplina, você vai ter que cursá-la, né? Você ainda está a dever a disciplina. E com isso você sabe exatamente o que você precisa fazer, olhando para o currículo, comparando o estado atual do currículo com o que você encontra no seu histórico do curso. Bem, vamos falar um pouco sobre a situação das liberações. Tá? Você encontra as liberações, o que libera o quê, numa tabela que está exposta bem ao final do currículo, no site da URGS. Depois que você passa todas as obrigatórias, todas as eletivas, você encontra aqui uma tabela de liberações. Então, à esquerda consta a atividade liberada e à direita consta aquilo que libera a atividade em questão. Atividade de ensino em questão. Eu quero olhar aqui, essa situação, tá? Então, tem uma situação típica que é a da introdução à filosofia A, né? Uma situação bem fácil de compreender como é que ela funciona. Havia uma disciplina na versão anterior do currículo chamada Introdução à Filosofia. Essa disciplina sofreu uma alteração de súmula e com isso ela ganhou um novo código e uma denominação um pouco diferente para marcar a diferença. Então, ela não se chama mais Introdução à Filosofia, e sim Introdução à Filosofia A. Na verdade, do ponto de vista do registro, houve uma substituição de uma atividade de ensino que se chamava Introdução à Filosofia, foi eliminada, a disciplina com esse código, HUM 01180, e ela foi substituída pela chamada Introdução à Filosofia A, com o código HUM 01502. Ok? Se você cursou a Introdução à Filosofia, a antiga Introdução à Filosofia, se entende que você cumpriu um componente curricular que, para todos os efeitos, é equivalente à Introdução à Filosofia A, e você é liberado com crédito da Introdução à Filosofia A. Você ganha os créditos relativos a essa disciplina, né? E esses créditos podem ser deduzidos daquele total de 2.850 horas. A carga horária equivalente aos créditos dela pode ser deduzida das 2.850 horas. Uma outra situação é quando a liberação ela se dá a partir de um prazo de ingresso, né? Então, se você entrou até 2018-2, por ter ingressado até 2018-2, você não precisa cursar laboratório de ensino, certo? Aí, esse é o caso em que no seu histórico do curso vai constar
liberação sem crédito. Você não precisa cursar, mas a carga horária não reverte não pode ser deduzida das 2.850 horas, ok? E há mais uma situação a ser examinada, que é aquela das disciplinas cuja liberação se dá disjuntivamente. Tá? Então, aqui um caso muito significativo é esse da introdução ao autor ou tema clássico. Você é liberado com crédito dessa disciplina caso você tenha cursado a antiga Metafísica 1 ou a antiga Teoria do Conhecimento 1. Qualquer uma das duas libera a introdução ao autor ou tema clássico. Se você cursou só uma dessas duas, você está liberado com crédito da introdução ao autor ou tema clássico. Uma situação importante a atentar, gente, é aquela em que você cursou as duas disciplinas, tá, de uma liberação disjuntiva. E isso acontece em alguns casos, especificamente, né, aqui com relação à Metafísica 1 e à Teoria do Conhecimento 1. Nessa situação, uma dessas disciplinas vai ser usada para liberar a disciplina obrigatória atual e a outra está numa situação peculiar, porque ela não é mais parte do currículo e nem ela é usada para liberar nenhuma disciplina. Isso significa que ela, né, a menos que você tome uma medida que eu vou explicar qual é, essa disciplina não vai ter ela não vai corresponder a nenhum registro no seu histórico do curso. Ela permanece registrada num outro documento que se chama histórico escolar. O histórico escolar é aquele que registra tudo que você fez em algum momento na URGS, independentemente das atividades terem correspondência no currículo do curso ou não. Então, por exemplo, se você, em algum momento da sua vida, antes de entrar na licenciatura em filosofia, você cursou alguma outra graduação na URGS, total ou parcialmente, as disciplinas que você cursou estão registradas no histórico escolar. Mas, se elas não fazem parte do histórico, não fazem parte do currículo da licenciatura, né, do seu curso atual, e nem foram aproveitadas como eletivas, elas não têm reflexo nenhum no seu histórico do curso. Pois então, no exemplo que nós estávamos vendo, o aluno tinha cursado as duas, a Metafísica 1 e a Teoria do Conhecimento 1, e a Metafísica 1 foi usada para liberar a introdução ao autor ou tema clássico. A Teoria do Conhecimento 1 ficou perdida, está registrada lá no histórico escolar, mas não tem reflexo no histórico do curso. O que você deve fazer, então, para recuperar essa carga horária que você já cursou? Você deve abrir um processo solicitando aproveitamento, né, da Teoria do Conhecimento 1 como eletiva. Né? Daí ela volta a ser registrada e a carga horária dela, ela entra, então, como créditos eletivos no seu histórico do curso, e essa carga horária passa a poder ser deduzida, né, da carga horária total de 2.850 horas. Certo? Muita atenção a isso. Bem, todas as disciplinas, tá, obrigatórias, então, elas vão estar nessa situação que eu mencionei. Então, você vai olhar, você quer saber o que você precisa cursar, você olha aqui no histórico do curso e verifica no currículo do curso, verifica cada uma das disciplinas e se pergunta, né, se você precisa, se você já cursou, se você foi liberado. Se a resposta é negativa para essas duas perguntas, você ainda tem que cursar a disciplina. Tá? Isso vale para todas as disciplinas obrigatórias, por exemplo, inclusive os estágios, né? Aqui, por exemplo, estágio de docência em filosofia 3. Os alunos que entraram, se não me engano, até 2004 estariam liberados sem crédito do estágio de docência em filosofia 3. Eu não suponho que exista algum aluno ainda, não sei que situação permitiria, né, que um aluno que ingressou até 2004-1 pudesse estar ainda no curso, mas se existe, né, ele estaria liberado sem crédito do estágio de docência em filosofia 3. Vamos falar agora sobre os grupos de alternativas, tá? Que é uma situação peculiar. O currículo atual da licenciatura tem 2 blocos de alternativas, um na etapa 7 e um na etapa 9.
Bloco de alternativa funciona da seguinte maneira. Aqui, ó, da etapa 7, ele exige 8 créditos. Tá? Isso significa que você tem que cursar 8 créditos dentre essas disciplinas aqui. Você pode escolher quais delas você vai cursar, mas você precisa cursar no mínimo 8 créditos desse grupo de disciplinas aqui. Como são todas disciplinas de 2 créditos, isso significa que você tem que cursar 4 delas. Né? Você pode, no entanto, solicitar a liberação dessas disciplinas na seguinte situação. Para elas, não existe uma tabela de liberação. Mas o currículo anterior, né, quer dizer, o currículo dos alunos que cursaram a filosofia até 2018-2, ele tinha alternativas ofertadas pelo Departamento de Filosofia. Essas alternativas, elas passaram a contar como eletivas. Mas você pode decidir que você não quer que elas contem para carga horária eletiva e você quer usá-las para solicitar liberação das alternativas desses grupos de alternativas, desses 2 grupos de alternativas do currículo atual. Aí, como eu disse, não há uma tabela de liberação. Você vai ter que abrir um processo solicitando equivalência, liberação, né? E você vai apresentar para a Congrade, você vai fazer uma proposta para a Congrade nos seguintes termos. Tá? Eu cursei tal e qual disciplina, que era alternativa no currículo antigo, é uma disciplina, por exemplo, de 6 créditos, então eu gostaria de solicitar a liberação em relação a 3 disciplinas, cada uma de 2 créditos, né, totalizando 6 créditos, dentre as alternativas do grupo de alternativas da etapa 7, por exemplo, e você lista as disciplinas das quais você quer ser liberado, certo? Nesse caso, não há, como eu disse, não há uma tabela de liberação. Essa solicitação vai ser examinada caso a caso pela Congrade e, sendo possível, ela é deferida, né? Caso contrário, não. É só bom lembrar que quando você obtém, quer dizer, é bom lembrar, né? Quer dizer, é bom refletir um pouco quando você vai pedir liberação de disciplinas desse modo, porque uma vez que você obtém a liberação, você não pode mais cursar a disciplina. Então, às vezes acontece do aluno se arrepender, né? Ele depois conclui que gostaria de cursar a disciplina, mas aí não é mais possível. Né? Há uma situação, quer dizer, a situação do grupo de disciplinas alternativas da etapa 9 é semelhante, tá? Tem algumas diferenças. Por exemplo, aqui nós temos disciplinas que não são apenas de 2 créditos, mas de 4. Então, por exemplo, se você cursa essas 2 aqui, você já tem 8 créditos, você não precisa, então, cursar 4. Né? Se forem essas 2 aqui, você já cumpriu a exigência, né? Mas você tem que cursar um total de créditos que no momento atual, 2020/1, corresponde a 8 créditos. Tá? Eu posso adiantar o seguinte: há uma alteração curricular, foi encaminhada pela Congrade da Filosofia, já foi aprovada pela Câmara de Graduação e vai passar a valer a partir do semestre que vem, 2020/2. De acordo com essa alteração curricular, esse segundo grupo de alternativas vai contar não mais 8 créditos, mas 6. O que isso significa? Que você não vai precisar fazer 8 créditos dentro dessas disciplinas, mas apenas 6. Não há nenhuma contraparte, né? Quer dizer, para esses alunos que entraram até 2018/2, não há nenhuma alteração com relação à carga horária total, ok? Permanece sendo o caso que você precisa cursar 2.850 horas. Então, se você foi liberado de 2 créditos aqui nas alternativas, você vai ter que complementar, você vai ter que chegar a essas 2.850 horas por meio de outra disciplina, né, por meio de uma carga horária, por exemplo, eletiva. A luz aqui está ficando escuro. Muito bem, gente. Isso isso esclarece o que era necessário com relação aos componentes curriculares. Né? Eu falei bastante da carga horária obrigatória, das disciplinas obrigatórias e das disciplinas alternativas, né, que são um tipo de obrigatórias também.
Né, só lembrando, você tem que cursar também 14 complementares e pelo menos 18 eletivos, e agora eu vou explicar por que você muito provavelmente vai ter que cursar mais do que 18 créditos de disciplinas eletivas. Tá? Vamos voltar para a minha exposição. Eu cunhei essa situação aqui, essa expressão, situação típica, tá? Que é uma situação que cobre a maioria dos discentes que ingressaram no curso até 2018-2, e vai ficar claro quem entra e quem não entra nessa situação. Essa situação, na verdade, ela é definida pela sua disposição com relação às disciplinas obrigatórias, ao conjunto das obrigatórias, excetuadas as alternativas. Né? A gente já falou das alternativas. Tratando das obrigatórias, você sabe, se você está nessa situação que eu estou chamando de típica, do seguinte modo: você considera a totalidade das disciplinas obrigatórias do currículo atual, você elimina aquelas para as quais você tem liberação sem crédito, e a lista resultante corresponde à totalidade das disciplinas obrigatórias que você não pode deixar de cursar para estar apto à colação de grau. Tá? Você está na situação típica se somados os créditos dessas disciplinas, o total for 134 créditos. Vou dar um exemplo de alunos que não estão na situação típica. Os alunos que entraram até 2010, são alunos que foram liberados, que recebem um conjunto adicional de liberações sem crédito. Então, por exemplo, eles não precisam fazer Libras e intervenção pedagógica e necessidades educativas especiais, por exemplo. Tá? Isso significa que a carga horária dessas disciplinas, significa que eles não precisam cursar essas disciplinas, a carga horária delas não está contando no total de obrigatórias, né, que vai resultar desse cálculo aqui. Então o cálculo deles não vai chegar a 134. Isso significa que a carga horária deles, no final, né, eles vão ter que, essa diferença vai ter que ser suprida, via de regra, por disciplinas eletivas, para complementar as 2.850 horas, certo? Bem, mas a maioria dos alunos vai fazer essa conta e vai chegar a esse número 134, tá? Depois das alternativas nós já falamos, o total de alternativas vai corresponder a... Eu me perdi aqui. O total de alternativas, né? Quer dizer que você vai corresponder a 14, né? Considerando as regras vigentes a partir de 2022, né? Porque aí as alternativas, o grupo de alternativas da etapa 9 vai corresponder a 6 e não a 8 créditos, né? Então são 8 créditos da etapa 7 e 6 créditos da etapa 9, considerando as regras que valem a partir de 2022. Então, quer dizer, quando você satisfaz as exigências desses créditos, desse grupo de alternativas, isso você faz de dois modos: ou bem você consegue liberação por meio de uma equivalência daquela maneira que eu mencionei anteriormente, ou bem você cursa as alternativas, e aí você tem o total, você precisa ter esse total de 14 créditos, considerando as regras de 2020/2. Então são 184 obrigatórios para o aluno na situação típica, 14 créditos alternativos, mais 14 créditos complementares. Tá? Novamente, a gente não está falando aqui especificamente sobre os créditos complementares, mas é bom lembrar que você precisa integralizar pelo menos 2 tipos de atividades complementares, certo? Então, você pode solicitar equivalência de uma carga horária de uma disciplina eletiva que você tenha, você pode solicitar a conversão, melhor dizendo, de uma carga horária de uma eletiva que você não quer que conte como eletiva. Suponha que você já cumpriu as exigências das eletivas, tá? Aí você converte a carga horária dela em complementares. Você pode fazer isso até um certo limite. Você não pode converter a totalidade dos créditos complementares desse modo. Então, pelo menos um crédito complementar tem que ser integralizado de outra maneira. Por exemplo,
somando, ou, por exemplo, a partir de atividades de extensão que você tenha feito, né? Então, pelo menos um crédito não pode ser por conversão de eletivas cursadas em excesso, tá? Mas, então, o aluno da situação típica, ele vai ter, quer dizer, ele precisa ter 14, como qualquer aluno para se formar, precisa ter 14 créditos complementares. Certo? Então a situação seria essa aqui, do aluno da situação típica, é aquele que tem 134 obrigatórios, né, no final do seu percurso, 14 alternativos, 14 complementares, que dá um total de 162. Isso, lembrando que um crédito corresponde a 15 horas, isso corresponde a 2.430 horas. Veja bem, você precisa de 2.850 para se formar, certo? Isso significa que ainda faltam 420 horas, o que corresponde a 28 créditos. Então, como é que você assegura que você curse, né, que você satisfaça essa carga horária total? O jeito mais seguro é fazer créditos eletivos, né, créditos eletivos adicionais. Então você cursa, então voltando para a nossa tabela, se você tem o equivalente a 134 créditos cursados, obrigatórios, excetuando-se as alternativas, mais 14 de alternativas, mais 14 de complementares, se você cursa 28 créditos eletivos, você tem tudo o que precisa para se formar, tá? Você pode solicitar também, você pode complementar essa carga horária com créditos alternativos excedentes, quer dizer, alternativos que você não esteja usando para completar aquela carga horária mínima, né, de 8 créditos na primeira etapa e, considerando as regras válidas a partir de 2020/2, 6 créditos da nona etapa, tá? Você pode usar os alternativos excedentes, você pode cursar mais alternativos para complementar essa carga horária de 2.850 horas. Você só tem que pensar duas coisas. Em primeiro lugar, você não pode usar créditos complementares, você não pode completar, para além dos 14 créditos complementares que você precisa, você não pode usar novos complementares para fechar essa carga horária de 2.850 horas. Em segundo lugar, se você usa créditos alternativos excedentes para fechar essa diferença de carga horária, você tem que lembrar que você precisa de um mínimo de 18 créditos eletivos, tá? Então, independentemente de você, independentemente, né, da satisfação da carga horária total do curso, essa carga horária total, essa carga horária tem que incluir 18 créditos eletivos. Por isso que eu digo, se você está naquela situação típica, novamente, 134 obrigatórios, excetuando-se os alternativos, mais 14 alternativos, mais 14 complementares, se você cursa 28 créditos eletivos, você cumpriu tudo o que você precisa, novamente, considerando que você, né, é um aluno que entrou até 2018/2, né, você tem tudo o que precisa para colar grau na licenciatura em filosofia, ok? Eu quero encerrar lembrando que esse vídeo pretende dar orientações gerais, de caráter geral, ele não pretende dar conta de todas as situações específicas e lembrar que a gente sempre recomenda que, se você tem dúvidas a respeito da sua situação curricular, você deve solicitar atendimentos na Congrade, ok? Muito obrigado, espero que isso tenha ajudado a esclarecer a sua situação curricular e que tenha ajudado a planejar os seus próximos passos no curso até a colação de grau.